Preços dos adubos estão extremamente altos. A ureia chegou a R$ 7.000 a tonelada. O que eu faço na minha área de feno ou mesmo no meu pasto? Bem-vindo a mais uma Dica do Agrônomo. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras, produção de feno. Este ano está ocorrendo uma escalada extremamente alta e agressiva nos preços dos nutrientes. A ureia, que até o ano passado ela estava em torno de R$ 1.600 a tonelada, ela começou a ter altas sucessivas, tá? Que chegou a 2, 3.500, na outra semana 4, na outra semana 5, depois 6 e semana passada cliente meu passou para mim o preço de R$ 7.000 a tonelada. Adubação de potássio também no começo ou no ano passado, que estava em torno também na faixa de R$ 1.600, aí é R$ 5.000 a tonelada ou mais, tá? E assim a gente vai pensar em adubo de fósforo e também de outros micronutrientes. O que fazer numa situação dessa, tá? Aí muitos clientes estão ligando para mim desesperados, falar: Rodolfo, eu não consigo mais adubar, tá? Ou senão, Rodolfo, a adubação está tornando a atividade inviável. Bom, primeira coisa, nós estamos ainda no momento de preços elevados de feno. Aqui na região sudeste, o preço do fardo de 10 a 12 quilos está se mantendo ainda na faixa de 18 a 20 reais o fardo. Vamos pensar entre R$ 1,80 a R$ 2 o quilo. Ou seja, nós tivemos uma alta muito expressiva nos custos, mas nós estamos ainda tendo o benefício de um preço mais elevado no mercado. Isso ajuda a pagar essas altas sucessivas no custo do fertilizante, tá? Que corresponde a uma fração em torno de 30%, subindo agora até 50% do custo do feno, tá? Mas Rodolfo, o que eu faço? Eu paro? Eu não adubo mais? Tá? Bom, aí o que é extremamente importante é que cada produtor tenha a sua planilha de custo para você ver qual de fato é a participação desse custo fertilizante no custo total do feno. Tá? Você está com 20% do custo de fertilizantes, 30, 40, 50. Qual que é o teu custo final do teu fardo de feno, para você falar: nesse mercado que eu estou vendendo a 18 a 20 reais o fardo de 10, 12 quilos, eu ainda estou tendo uma boa margem? Você só vai saber disso se você tiver os custos, e por isso é extremamente importante que você levante os custos. Quanto você gasta de mão de obra, quanto que gasta de adubação total a cada corte, quanto que gasta de diesel, quanto que gasta de mão de obra, quanto que fica de cordinha. Feche uma área, tá? Veja o quanto você gastou naquela área para aquele corte, incluindo mão de obra. Divida pela quantidade de fardos que você produziu. Aí você vai saber o teu custo de fardo e aí você fala: eu posso manter a adubação da maneira plena mesmo com esse valor de adubo. Mas Rodolfo, eu não estou conseguindo manter essa adubação, tá? O que eu faço? Vamos pensar assim num survival plan, né? No plano de sobrevivência. Rodolfo, me socorre, tá? Eu não estou conseguindo resultado nessa condição de preço fertilizante, tá? Rodolfo, o que você recomenda? Primeira coisa, o que eu falo: continue as adubações. Reduza, se for o caso, pela metade.
Antes, se você aplicava na faixa de 180 a 200 quilos de ureia a cada corte, traga essa adubação para 100 quilos por hectare de ureia, tá? É uma redução drástica. Para você não ter uma queda muito acentuada, o que você vai fazer? Entra aí com uma adubação foliar, por exemplo, 2 litros de adubo foliar, tá? Se você quiser, você manda uma mensagem, aí a gente fala aos adubos foliares que a gente tem tido bom resultado em produção de feno ou aras, tá? Então, vamos pensar, reduza pela metade a ureia, 100 quilos por hectare. Adubação foliar, para fazer com que essa ureia que está aplicando no solo, a planta possa aproveitar mais. Tá? Adubação de potássio, bom, depende. Se você nesse tempo vem cuidando bem do teu solo, o teu solo está bem abastecido de potássio, acima de 2 milimol ou 2 centimol, né, depende do laboratório que faz a análise, ela fala, eu já tenho uma reserva mais ou menos. Aí, vamos utilizar essa reserva. Nesse plano de sobrevivência que eu estou falando, vamos utilizar essa reserva. Esse ano, adubação de nitrogênio apenas, 100 quilos por hectare de ureia. Mas sabendo que para o outro ano eu vou ter que repor essa ureia que eu estou utilizando a reserva do solo. Fósforo, ora, fósforo, se o meu fósforo tá na casa aí dos 15 miligramas por decímetro cúbico de solo, 15 ppm em resina, tá? Aí você faz o seguinte, corta a adubação de fósforo, tá? Vamos usando aquela gordura que eu tenho no solo, tá? Agora, Rodolfo, o meu solo já vem fraco. Eu não cuidei da fertilidade como devia. O meu solo tá com potássio baixo, tá com fósforo baixo. Aí não tem como. Aí você pode até reduzir a quantidade de fósforo aplicado, mas você tem que fazer. Você pode até reduzir a quantidade de potássio, mas você tem que aplicar, tá? E aí você pode, por exemplo, no potássio, usar o K-Forte, né? Que é um potássio aí que tem um custo bem abaixo, tá? do cloreto de potássio, tem uma ação mais lenta, o que é ótimo, que ele tem menor lixiviação e tem um custo por hectare menor. Então, nesse momento, trabalhar com K-Forte, muito bom. Tá? Aí adubo, bom, nesse momento eu posso trabalhar com os fosfatos parcialmente reativos, fosfato de arada, fosfato de Davoi, fosfato reativo, né, de Gassa, né? Então trabalhar com esses fosfatos parcialmente reativos, numa situação que teu solo estava sem gordura nenhuma para queimar, tá? Ou seja, plano de sobrevivência. Se os seus custos estão altos e você fala, Rodolfo, eu preciso cortar, não tem como, 7 mil reais a tonelada da ureia é inviável, tá? 100 quilos por hectare de ureia, adubação foliar para tornar para aproveitar mais essa adubação. Se você tiver potássio adequado no solo, esse ano não faz potássio, ou usa o K-Forte, nem que seja numa metade do que você usaria normalmente. Fósforo, se você tem uma reserva do fósforo no solo, não usa, ou se você está sem reserva nos fósforos, vão partir para os fosfatos parcialmente reativos, tá? Mas falar que eu não vou adubar, aí a tua produtividade vai cair demais e aí o buraco vai ficar pior, tá? Por quê? Porque aí rentabilidade ou receita sua vai cair demais, tá? Rodolfo, e adubo organo-mineral? Olha, o adubo organo-mineral eu acho muito bom, tá? Ou falar, Rodolfo, e se você pensar em cama de frango, ou se você pensar em composto orgânico, Rodolfo, eu posso substituir por composto orgânico? Eu vou falar que o composto orgânico sempre é um complemento da adubação química. Se você coloca um composto orgânico agora, ele vai levar aí 3 a 6 meses para ele agir, porque esse nutriente ele está preso, ele está ligado na matéria orgânica, ele precisa, a gente fala, mineralizar, se tornar de uma maneira que a planta consiga absorver, e isso não tem uma ação rápida.
Se você quer fazer um corte de feno daqui a 45 dias, daqui a 40 dias, e você colocar um adubo organo-mineral agora, você não vai ter um efeito rápido para ter um corte daqui a 35, 40, 45 dias, tá? Então eu sempre recomendo um adubo mineral e um organo-mineral ou um adubo orgânico. A adubação orgânica, ela é excelente para acumular matéria orgânica e é excelente para você, vamos falar assim, engordar o teu solo conforme o tempo, tá? Para você aumentar de maneira gradativa o teu banco de fósforo, de potássio do solo. Mas falar, eu vou colocar um adubo orgânico agora para daqui a 45 ter um corte de feno, o resultado não vai ser conforme você esperava, tá? Momentos como esse, parar, pensar como estão meus custos, reduzir, mas não eliminar por vez, tá? Até que depois, a gente crendo que esses adubos vão entrar num preço mais adequado, né, num preço mais realista, conforme a necessidade do produtor, aí a gente volta naquela adubação para produção plena. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.